Iniciando mais um bloco de ortopedia e traumatologia do programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar de mais uma patologia que é rara na minha subespecialidade, na cirurgia do pé e do tornozelo, mas que está bastante em evidência atualmente devido a essa patologia acometer um esportista famoso, vamos dizer assim, né? Vamos pegar carona aí nas dores do Rafael Nadal e vamos falar um pouquinho sobre a doença de Miller-Weiss. Essa condição, essa doença que acomete o nosso pé, ela está relacionada a um osso específico. O nome desse osso é navicular. O navicular ele tem o formato de uma canoa e nessa patologia ele começa a atingir, vamos dizer assim, o formato de uma vírgula. Isso porque ocorre uma fragmentação, uma esclerose e uma deformação, uma deformidade nesse osso. E isso acaba alterando a maneira como a pessoa pisa. E essa alteração da pisada vai influenciar na maneira como o nosso pé absorve as forças transmitidas pelo solo, principalmente durante a fase de apoio e despregue dos dedos na marcha, na deambulação. A etiologia dessa patologia ela é incerta. Existem pesquisas que mostram que isso está relacionado com a vascularização desse osso, ou seja, com o nutriente sanguíneo que chega, e outras pesquisas demonstram que essa condição está associada com a ossificação, né? O desenvolvimento, a maturação desse osso especificamente. Nos meninos, essa ossificação, essa maturação se dá no início do 4º ano de vida. Nas meninas, como quase tudo no sexo feminino, ocorre um pouquinho antes, no final do 2º ano de vida. E esse osso, o navicular, ele é o último osso do pé a atingir a sua maturação, a sua ossificação. Os sintomas começam a aparecer, em geral, por volta da 4ª década de vida. É muito mais comum em mulheres. Alguns estudos mostram numa proporção de 6:1, outros estudos numa proporção de 2:1, e ocorre de uma maneira bilateral, ou seja, nos dois pés, na maioria dos casos. E a sintomatologia é variável, vai estar relacionada muito com o grau de acometimento do osso e o grau de fragmentação que esse osso apresenta. À medida que a fragmentação vai se desenvolvendo, a maneira como o pé absorve as forças transmitidas pelo solo durante a deambulação e a marcha, a deformidade leva a uma dificuldade de absorção desse impacto. E se a gente for pensar que o navicular ele é a pedra fundamental do arco, tanto o arco longitudinal medial quanto o arco transverso do nosso pé, à medida que essa pedra fundamental ela vai fragmentando, vai esclerosando e vai deformando, esse arco, que fisiologicamente funciona como uma viga que absorve o peso do nosso corpo durante a fase de apoio da marcha, vai levar a um mau funcionamento do pé e dores progressivas, parcialmente limitantes e muitas vezes incapacitantes. A gente vai fazer esse diagnóstico, que é um diagnóstico de exceção, baseado na localização da dor do paciente, que em geral ocorre no dorso do pé e mais especificamente no dorso do médio pé e no retropé,
que é a localização do osso navicular, e a partir de estudos radiográficos a gente vai ver o grau de deformidade que o navicular apresenta, geralmente demonstrando uma fragmentação na porção lateral do osso. À medida que os sintomas se tornam mais presentes e a fragmentação e deformação do osso se faz mais típica no acompanhamento radiográfico do paciente, os sintomas vão se intensificando e a gente pode chegar até num quadro de artrose, né? Artrose talo-navicular, a artrose navículo-cunha e também a artrose navículo-cuneiforme. E baseado nessa classificação e na sintomatologia do paciente, a gente vai direcionar o nosso tratamento. Na maioria das vezes, como a gente pode até observar o exemplo do Rafael Nadal, o tratamento é conservador, com fisioterapia, palmilha, infiltrações. Muito provavelmente são essas as estratégias terapêuticas que ele utiliza para se manter ativo em alto nível na sua prática esportiva. Embora, com o passar do tempo, e a gente vai perceber isso através, no caso específico do tenista, com a baixa do seu rendimento, né, a cirurgia possa se tornar uma alternativa necessária, tendo em vista que a deformação causada pela fragmentação do osso vai levar a um mau funcionamento do pé e é necessário que se restabeleça os parâmetros aí do arco, tanto longitudinal quanto transverso. Obrigado, esse foi mais um programa Saúde em Dia, relacionado à ortopedia e traumatologia. Fico à disposição para perguntas no YouTube, no Instagram. Quem quer me seguir nas redes sociais pode encontrar os endereços aqui embaixo.